Coríntios, porque ele estava interessado na vida eterna e não nessas coisas perecíveis daqui. Por isso ele vem perguntando: a quem vocês dão crédito? Será que é a eles que se gabam de si mesmo? Então, querido, já que eles haviam acuado Paulo pela forma injusta de julgá-lo, agora Paulo aplica de forma dura. Quem é que vai ser reprovado mesmo? Veja o versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Aqui o apóstolo Paulo traz uma aplicação. A quem vocês dão crédito, fala acerca do caráter de vocês. A que tipo de ministro vocês dão crédito, fala acerca do caráter de vocês. Examinem-se. Examinem-se pelos olhos e pela lista, que eles precisam ser examinados também. Essa lista vocês já conhecem. Já foram tratadas várias vezes aqui. Como eles tratam da questão financeira, como eles falam acerca de si mesmo, como eles se vangloriam. E veja se o apóstolo Paulo agia dessa mesma forma. Quem será reprovado? Finalmente, no versículo 6, com tantas provas dos próprios coríntios, quando eles tinham aprendido com Paulo, é impressionante, queridos. Os coríntios tinham provas extraordinárias de quem era Paulo. Eles cresceram por causa do ministério de Paulo. Eles aprenderam muitas coisas por aquilo que Paulo lhes ensinou. Paulo era como um pai espiritual para eles. Eles haviam deixado a sua ignorância, eles haviam deixado a sua maneira ímpia de viver, ainda que vivessem no meio da igreja. Eles haviam aprendido muito com Paulo, e agora eles estavam desprezando Paulo. Então ele diz que depois de fazer essa análise, ele traz uma chance para que a igreja de Corinto mudasse aqui. Eu espero que vocês tenham um diagnóstico diferente a meu respeito. Versículo 6. Ele diz: mas espero, reconheçais que não somos reprovados. Que coisa fantástica, né, irmãos? O apóstolo Paulo, ele está usando o mesmo expediente do Senhor Deus. Se o Senhor Deus é longânimo, e Paulo fala sobre isso, se o Senhor Deus é paciente, e Paulo mostra essa paciência de Deus, o apóstolo Paulo está sendo também. E conquanto o coração de qualquer homem pudesse estar ferido, o de Paulo não. Paulo estava pronto para perdoar. Paulo estava pronto para dizer: olha, vocês agora têm uma chance. Mudem o posicionamento de vocês a meu respeito. Eu espero que vocês compreendam que não somos nós, eu, Tito e esse outro irmão, que somos reprovados, mas esses que espoliaram vocês, que espoliaram os bens de vocês, que deixaram vocês em situações difíceis, esses que se vangloriam com cartas de recomendação, são esses que precisam ser rejeitados. E finalmente o apóstolo Paulo faz uma oração pastoral. Nos versículos 7 a 10, nós vemos que Paulo irmãos, é impressionante o que Paulo faz nessa oração. Porque isso prova tudo aquilo que a gente vem dizendo. Que ele não estava preocupado com a sua reputação. Ele não estava preocupado com isso. E como, queridos, isso aqui é sério que eu vou dizer aqui. Como nós vemos irmãos que se preocupam erradamente. Veja, se preocupar com a reputação dos outros e dos seus pastores é bom, mas não de uma forma equivocada. Não por aquilo que eles estão fazendo de certo. Não por aquilo que eles estão fazendo de certo. Paulo pouco se preocupava com a reputação, mas ele queria que os coríntios acertassem, ainda que por causa disso ele fosse reprovado por outros. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Existem coisas que são ensinadas aqui para vocês, que são bíblicas.
mas que tem muita gente aí que fica com raiva. A nossa preocupação qual é em relação a isso? Zero. Nenhuma. Veja o que Paulo diz, versículo 7. Estamos orando a Deus, para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos por reprovados. Paulo não estava preocupado se ele ia ser tido por aprovado ou reprovado. Para ele pouco importava. O que ele queria era que os coríntios acertassem, andassem de forma correta. Ainda que o mundo rejeitasse, ainda que as outras igrejas dissessem, olha aqueles puritaninhos ali. Outra coisa, irmãos, Paulo não queria reprová-los, mas ele era um homem da verdade. Paulo não era ácido por ser ácido. Paulo não queria mostrar que ele tinha uma vara, que ele era aquele que sabia repreender. Não, Paulo amava aqueles irmãos. Paulo queria, ele já disse várias vezes que queria se recrear, queria chegar num outro tom de voz. Mas ele era um homem da verdade, versículos 8 e 9. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. Isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Mais uma vez, queridos, Paulo não está preocupado com ele. Paulo está preocupado com a igreja. Ele está preocupado com a verdade. E ele quer estabelecer a verdade, seja ela qual for, doa em quem doer. E no versículo 10, ele termina dizendo que prefere não usar de rigor ou autoridade, mas fará isso se for necessário, porque ele sabe que os coríntios precisam de ser edificados. Versículo 10, portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Mais uma vez o apóstolo Paulo diz, isso aqui é uma chance para vocês, Coríntios, se vocês continuarem nesse pecado, vocês terão de ser tratados por isso. É isso que a Bíblia manda fazer, é isso que é a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade, Coríntios. Agora, eu não cheguei aí ainda. Tratem disso, mudem esse procedimento, porque aí quando eu chegar, eu não precisarei usar desse expediente, usar desse rigor. Ah, queridos, eu não sei o que aconteceu, a história não nos diz, mas como teria sido bom para os coríntios se eles tivessem ouvido essas palavras de Paulo. Assim como vai ser bom para a igreja de Brotas, se a igreja de Brotas ouvir essa mensagem. Há pecados que precisam ser tratados, há problemas que precisam ser resolvidos. Talvez, se esses problemas forem resolvidos com o rigor que eles precisam ser resolvidos, a nossa reputação não fique lá tão boa, mas nada podemos contra a verdade senão a favor da própria verdade. Se vocês amam o ministério da igreja de Brotas, se vocês amam o nome do bom evangelho do Senhor Jesus Cristo, se vocês amam a vocês mesmos, tratem do pecado de vocês, para que esse rigor não seja necessário. Cuidem da alma de vocês, para que não seja necessário uma palavra ainda mais dura diante do Todo-Poderoso. É claro, queridos, que a palavra de Deus nunca vai trazer nenhum tipo de peso para aqueles que estão ouvindo essa mensagem e sabem que estão bem diante do Senhor. E eu não quero que você saia daqui pesado. Eu quero que você saia daqui na expectativa gloriosa do que a própria mensagem, a próxima mensagem vai trazer para vocês. Uma doxologia fantástica em que Paulo sabe e reconhece que ali haviam irmãos queridos que estavam buscando viver com integridade o Evangelho de Cristo. Mas ele está aqui amando
aqueles irmãos que estão em pecado. Ele está aqui amando e dando chance para que esses pecados sejam resolvidos e tratados, sem o rigor necessário, para que Deus, que é tudo em todos, possa falar de uma maneira tranquila e ele possa ir lá para a edificação do povo de Deus. Se você está em pecado, abandone o seu pecado. Se você está em pecado, não traga esse peso para você mesmo, para os pastores e presbíteros dessa igreja e para o bom nome do Evangelho de Cristo. Mas, nos fazendo encaminhar para a ceia do Senhor, e eu convido os presbíteros para isso aqui na frente, eu deixo mais uma vez o versículo 5. E o versículo 5 tem tudo a ver com aquilo que faremos agora. Porque quando o apóstolo Paulo institui a ceia do Senhor, são exatamente essas mesmas palavras que ele usa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E tendo-se examinado a si mesmo, e confirmando diante do Senhor que abandonará o seu pecado, coma do pão e beba do vinho. Os presbíteros podem vir até aqui à frente. O versículo 5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que já estáis reprovados. Eu tenho certeza, irmãos, que muitos ouviram essas palavras nessa manhã e saberão aplicá-las na sua própria vida. Mas a mesa do Senhor vai ajudar muito nisso. Porque quando Jesus instituiu a ceia, e o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, traz instruções quanto à ceia do Senhor, as palavras do versículo 28 dizem o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Isso está conectado com aquilo que aconteceu no momento da ceia do Senhor. E é exatamente assim que eu queria que você não apenas ouvisse essa mensagem, como participasse dessa ceia. Porque nós temos uma tendência, queridos, que precisa, nesse momento aqui, em que nós olhamos para a cruz de Cristo, para o seu corpo e para o seu sangue, nós precisamos aprender a fazer diferente a algo que fazemos normalmente. Nós ouvimos alguma coisa e pensamos nos outros. Que bom que essa palavra foi dita. E que bom que fulaninho está aqui para ouvir. Porque nós somos julgadores, tomados dos mais perversos pensamentos. Mas ao invés de fazer isso, olhem para vocês mesmos. Olhem para a sua própria vida. Porque foi isso que Jesus Cristo quis fazer quando Ele instituiu esses elementos. Olhem para aqui, irmãos. Irmãos, aqui. Porque foi isso que Jesus Cristo quis instituir quando Ele quebrou o pão e derramou o vinho. Eu vou repetir alguma coisa que já disse aqui. Mas naquele momento, quando Jesus quebrou o pão e disse: nessa noite, um de vocês me trairá. Nós não vimos os olhos dos discípulos correndo para os outros. Será que é? Será que é João? Será que é João? Pedro poderia pensar. Talvez Tiago pensasse ser Bartolomeu. Talvez você pense que é a pessoa que você talvez tenha no seu coração e na sua mente agora. Pare com isso.
Pare com isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pedro chegou para Jesus e disse: serei eu, Senhor. Todos os discípulos, todos, analisaram a sua própria vida e perceberam a possibilidade de, ainda que amando a Jesus, ainda que tendo andado 3 anos com Jesus, todos, analisando o próprio coração, perguntaram: serei eu, Senhor? Para quem terá sido essa mensagem? Ela foi para mim, irmãos. Ela foi para mim. E talvez ela tenha sido para você também. Talvez você esteja precisando entender que esse pão, que está bem pequenininho hoje, ele foi partido para que nós pudéssemos entender a necessidade da nossa união como o pão de Cristo Jesus, como a família de Cristo Jesus. E você está sendo convocado para participar, se você for membro de uma igreja que prega a palavra do Senhor. Se você ainda não fez uma pública profissão de fé, eu digo a você, não participe agora. Olhe o povo de Deus participando, porque eles estão pregando a morte de Cristo até que Ele venha. Olhe com fé, desejando ardentemente participar também. Mas se você já é membro de uma igreja, e se você for membro dessa igreja, eu quero dizer isso muito claramente, queridos: você não tem a prerrogativa de se autodisciplinar. Não. Esse pão e esse vinho lhe serão entregues para que você talvez seja humilhado diante de Deus e você saia daqui com uma perspectiva apenas: você precisa abandonar o seu pecado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e assim beba do vinho. Dessa forma, com temor e tremor, com a alegria do Espírito Santo, faremos essa refeição espiritual. Vamos orar ao Senhor. Vou pedir ao presbítero Jorge que nos ajude a Deus na oração. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento em que estamos diante do Senhor e por esses elementos que temos diante de nós. Pedimos a Deus que nós possamos recebê-los para além de elementos comuns do nosso dia a dia, mas que eles sejam meios de graça para nós, nos faz dignos de participar. Oramos em nome de Jesus.
Receberam alguém que foi omitido? Bebei dele todos. Comei dele todos. Distribuiremos agora o segundo elemento. Na distribuição, nós faremos um silêncio para que todos possamos orar ao Senhor e ao término a gente canta mais uma canção de louvor ao nosso Deus, certo? Então vamos aproveitar esse momento para oração, para nos colocar diante do Senhor, para pedir ao Espírito Santo que aplique a sua palavra ao nosso coração. Irmãos, vamos nos colocar de pé e entoar. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Te dou, Pai, pelo preço que
Senhor Deus, nós te louvamos pela tua dignidade. Nós te louvamos porque é o Senhor, na pessoa de Cristo, é o Cordeiro de Deus que morreu por nós. Nós te louvamos porque podemos nos alimentar da tua palavra e da tua mesa. E te rogamos, Deus amado, que a tua palavra transforme os nossos corações. Nós sabemos que ela não torna para o Senhor vazia. Isso nos enche de temor. Nós sabemos que ela é enviada com um propósito. Nós te pedimos, Pai amado, rogamos por nós e pela igreja, que o propósito dessa palavra seja salvação, transformação, mudança para melhor. Nós te pedimos, porque sabemos que há momentos em que a tua palavra é enviada para condenação, para endurecimento de coração. E nós te rogamos, não seja assim no nosso meio, Senhor. Aplica a tua palavra, quebranta o nosso coração. Tira o nosso coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne, para que nós possamos usufruir da tua presença benfazeja no nosso meio, para que nós possamos usufruir das delícias de momentos de recreação na tua presença, de momentos de alegria na tua presença. Mas, se for necessário, Senhor Deus, que utilizemos de autoridade e de rigor, que o Senhor nos humilhe, mas nos dê coragem para agir de acordo com a tua palavra, porque nada podemos com a verdade, senão a favor da própria verdade. Que a verdade de Deus esteja em nós e que nós amemos cada vez mais a tua palavra e uns aos outros, para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso te oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós, que sobre cada um de vós o Senhor levante a sua face e vos dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, irmãos.